Para que serve o INCRA? Esse é o título do meu artigo publicado nesta quarta-feira, 15 de julho, no site Poder 360. Eu vou fazer agora a leitura do artigo aqui para vocês. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, acaba de completar 50 anos. Criado pelo regime militar, o órgão enfrenta uma crise existencial. Afinal, hoje, para que serve o INCRA? Quando surgiu em 1970, a grande missão do INCRA se centrava na colonização do território nacional. Imensas áreas de terra, especialmente no Mato Grosso, no Goiás, no Pará, continuavam inexploradas. Ocupar o território com a exploração da agricultura era o cerne da política agrária do governo militar. O processo começava com a discriminação e a destinação das terras devolutas. A regularização fundiária era, assim, essencial para fundar os projetos de colonização e permitir os financiamentos públicos. 2 recadastramentos gerais de imóveis rurais foram realizados em 1967 e em 1972. Daí nasceu o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Com a redemocratização do país, em 1985, o INCRA recebeu uma nova diretriz: implementar o Plano Nacional de Reforma Agrária. Nesse sentido, a colonização de novas áreas perdeu sua vez para a desapropriação dos latifúndios. Começava a redistribuição de terras. Consequentemente, os projetos de assentamento rural passaram a ter prioridade no órgão público, pois de nada adiantava distribuir terras ociosas se estas não se tornassem produtivas. Viabilizar os assentamentos de reforma agrária passou a ser o grande dilema do INCRA. Eu já escrevi em outras vezes e repito sempre: nesse período, o Brasil realizou a maior e a pior reforma agrária do mundo. Foram implantados 9.300 assentamentos rurais, onde vivem hoje 973.500 famílias. A área distribuída pelo INCRA abrange 87,9 milhões de hectares. Para comparação, o estado de São Paulo ocupa em lavouras e em pastagens 13,4 milhões de hectares, ou seja, a reforma agrária brasileira é 6,5 vezes maior do que a agropecuária paulista. Outra comparação: a área cultivada do país com lavouras anuais, soja, milho, etc., ou lavouras permanentes, café, laranja, soma 75,4 milhões de hectares. Quer dizer, a área distribuída pela reforma agrária, que é de 87,9, é maior do que toda a área da agricultura brasileira. Qual o resultado da nossa reforma agrária? Infelizmente, a resposta é trágica. Tirando as exceções de sempre, os assentamentos de sem terra pouco produzem e ostentam péssima qualidade de vida. A situação somente não é pior porque, embora irregular, grande parte dos lotes foi arrendada ou negociada. Extremamente onerosa, a reforma agrária se revela um fracasso. Esta dura avaliação já se fazia há 10 anos, em 2010, quando Dilma Rousseff assumiu a presidência da República. Por isso, o governo federal começou a puxar o freio de mão na reforma agrária. O custo dos assentamentos havia se tornado insustentável. O INCRA estava comprando muitas propriedades e pagando caro por elas, ao invés de desapropriar latifúndios por interesse social e pagar com títulos da dívida agrária. Bem, nos últimos anos, sobrou para o INCRA o tremendo peso de carregar nas costas os milhares de assentamentos rurais espalhados pelo país afora, sendo 600 mil deles situados na Amazônia. Sim, na Amazônia. Milhões de pessoas se tornaram, pela reforma agrária, uma nova espécie de dependentes do Estado.
O PT, que governava, tendo o MST e a CONTAG como seus aliados, gostava dessa situação, pois mantinha os assentados subordinados à sua dominação política. Puro clientelismo agrário, de esquerda. Chegou a hora da verdade para a reforma agrária brasileira. Aos 50 anos de idade, cabe agora ao INCRA uma incumbência inescapável: promover a emancipação dos assentamentos de reforma agrária, rompendo o cordão umbilical com o passado. E, na sequência, após emancipados, oferecer o título definitivo do lote aos novos agricultores. Chegou a hora dos ex-sem terra mostrarem o seu valor. Donos de seu destino, porque estarão titulados, os assentados de reforma agrária se transformarão em verdadeiros produtores rurais. E nesta categoria, como produtores rurais, devem ser tratados pelo governo. Eles estarão assim somados aos demais 4 milhões de pequenos e médios agricultores familiares tradicionais existentes no país. Restaria, por fim, uma espécie de volta ao passado ao INCRA. Nada mais anda necessário do país hoje do que a regularização fundiária do seu território. A começar pelas terras devolutas ou sem destinação existentes na Amazônia, motivo de muita encrenca ambiental. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, a situação dominial no campo representa uma verdadeira catástrofe jurídica. Um recadastramento geral das terras do Brasil, obrigatório, é o que eu defendo para que esse governo faça. E botar o INCRA para realizar essa tarefa. Se fizer isso, fará um bem enorme ao Brasil. E assim o INCRA resgatará um passado glorioso que ele já teve. Esta é a minha coluna. Eu vou publicar o vídeo lá no meu canal do YouTube. Gostaria de ter você lá interagindo, né? Quem não se inscreveu ainda, me procure lá, @Chico Graziano, vai me achar no YouTube. Se inscreva no meu canal. E eu, a partir da semana que vem, já vou começar a dar as primeiras aulas sobre a agricultura, fatos e mitos. É isso daí, gente. Nós temos que entrar no jogo da comunicação. Nós temos que contar para a sociedade as virtudes do agro, porque muita gente fica só criticando os defeitos. Somos nós que temos que mostrar o nosso valor. Um abração para todo mundo.